Você é um projeto de Deus criado para dar certo. Esse é o título do livro do escritor Marcos Fiel. Marcos trata em sua obra dos bloqueios mentais que cada um de nós vai criando ao longo da vida, como uma espécie de autossabotagem. No livro, o autor ajuda a cada um a expandir sua mentalidade. Marcos Fiel é o nosso convidado do Cultura e Saber de hoje. Marcos, eu queria que você falasse para mim primeiro como é que você resolveu de mudar a sua vida de alguma forma e se tornar um escritor. Olha, foi na pandemia. Pandemia, eu acho que muita gente mudou muita coisa, né? E aí na pandemia, o meu foco principal é evento. A gente faz muito evento no Brasil inteiro. Todo final de semana tem um seminário nosso de inteligência emocional. E na pandemia parou tudo. Parou tudo, falei, e agora, o que eu vou fazer? Falei, vou fazer live. E daí eu falei, qual vai ser o tema da live? Eu estava desesperado, porque a minha receita, meu faturamento inteiro da minha empresa era evento. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Resolvi fazer live. Cheguei, qual vai ser o tema da live? Eu falei, não, eu não posso ficar em desespero. Eu sou um projeto. Né? Não posso ficar desesperado. E outra, eu fui criado para dar certo. Eu falei, isso vai ser o tema da live. Aí o tema da live, você é um projeto de Deus criado para dar certo. Pronto, fiz a live. Ali eu comecei a investir meu tempo em ajudar as pessoas através de lives. Depois lancei cursos online e tudo mais. O tempo passou, recebi um convite da editora para lançar um livro. Falei, poxa, legal. Escrevi o livro e mandei. Eles aprovaram o livro, lançaram o livro. Quando chegou em casa, o box da editora, que é o primeiro exemplar, peguei o livro, fiz uma live. Falei, gente, olha, nunca desista dos seus sonhos. Eu tinha um sonho de muito tempo lançar o livro e tá aqui, ó, chegou. E aí mostrei para a turma. E eu falei para eles assim, inclusive, o que você lê em algum livro, não leia, acha bonito para postar no Instagram, não. Leia e pratica. Eu tenho um caderninho aqui, vários caderninhos de tudo que eu leio e anoto para praticar. Aí eu puxei um caderninho, falei, ó, por exemplo, vou mostrar um caderninho para vocês. Quando eu abri, estava escrito assim, Live 1. Você é um projeto de Deus criado para dar certo, que era o tema do livro. Quando eu mostrei para eles assim, eu falei, dá uma olhada. Aí eu chorei muito na live. Por quê? Agora eu quero entregar algo bem importante para quem está assistindo. Aquilo que a gente só imagina hoje, ou que é uma semente hoje, lá na frente se torna uma árvore. Uma pessoa inteligente, ela olha a semente e já vê uma árvore. Quem não é inteligente não valoriza a semente. Semente para quê? Né? Eu gosto do fruto, mas aí come o fruto, acabou. Agora quem é inteligente valoriza a semente. Foi através daquela semente, em momento de dor, que nasceu o livro. Eu acredito que muitas coisas na vida das pessoas nascem em momentos de dor, né? E a gente não pode deixar de mencionar que é uma dor coletiva, né? Que foi uma dor coletiva, que aquele foi um momento em que as pessoas se viram numa situação inusitada, inesperada, e que precisavam ter pontos de apoio, né? Então, quer dizer, é muito inteligente da sua parte pensar nesse conforto das pessoas e nessa autovalorização. Me parece que esse é a motivação do livro, é isso? A motivação maior do livro é mostrar para as pessoas que se elas quiserem, elas vão dar certo. Por quê? Existem hoje 97% dos brasileiros, infelizmente, têm um papel, não que eles são, mas eles atuam num papel muito para baixo, muito de vitimismo, muito de culpar. Culpa o sistema, culpa isso, culpa aquilo, culpa o líder, culpa a empresa. Só que se a pessoa assume um protagonismo, ao invés de esperar o que o país pode fazer por mim, a pergunta não é o que o país pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pelo meu país. O que a minha esposa pode fazer por mim? Não, é o que eu posso fazer por ela. Entende? Então, se a gente muda um pouquinho a forma de enxergar o mundo, tudo muda. Então, a ideia do livro
é para que as pessoas se inspirem a não esperar pelo outro. Você é um projeto de Deus criado para dar certo. O problema é o verbo esperar. As pessoas ficam esperando. Eu espero que esse ano seja melhor. Eu espero que essa academia seja boa. Eu espero que 2023 seja top. Está sempre esperando do outro. A hora que o verbo mudar para fazer, o que eu preciso fazer para dar certo? O que eu preciso fazer para essa academia funcionar? O que eu preciso fazer para esse ano ser bom? Então, se a gente mudar, vamos mudar o verbo esperar para o verbo fazer, aí as coisas já começam a mudar na vida das pessoas. Então, essa é a ideia principal do livro. É muito interessante de trazer o máximo de cada um, né? O potencial de cada um. Né? Então, quer dizer, de repente você se adapta mais a uma determinada função do que a outra, e aí você consegue achar o seu caminho efetivamente. Agora, o título do livro é Você é um projeto de Deus criado para dar certo. Você fala de religião aqui, tem essa relação com religião? É importante que a gente pontue isso para que a gente entenda o que é o livro, no que a gente pode contribuir, no que o livro pode contribuir com a nossa vida. Tá, vamos lá. Primeiro que religião só existe uma na Bíblia, que está em Tiago, escrito em Tiago. Qual é? Ajuda viúva e órfão. Essa é a religião universal. A pessoa que ajuda viúva e órfão, esse é religioso. Todo o restante de mais de 6.000 religiões são religiões inventadas. Então, qual é a certa? Se tem 6.000, será que a minha é a certa e as outras 5.900 são erradas? Agora aqui a gente fala da verdade, que é a espiritualidade. Aqui eu falo que todas as pessoas são projetos do Criador, projeto de Deus que foram criados para dar certo. E qual é o problema? O problema é que como as pessoas não se conhecem, elas não sabem quem elas são, elas ocupam todo o tempo fazendo aquilo que não foi criado para fazer. Por isso existem muitas pessoas na correria, com falta de prosperidade, porque não estão fazendo aquilo que foi criado para fazer. Vou te dar um exemplo. Você já viu mulher prendendo caneta? Prendendo o cabelo com caneta? Já? A mulher pega a caneta, é incrível o jeito que ela faz, né? Ela gira assim e põe a caneta. A caneta foi feita para prender cabelo? Não. Não, foi feito para escrever. Mas serve para prender cabelo? Mas quebra um galho. Então, não serve? Serve, mas foi feito para prender cabelo? Não. Assim somos nós. Tem muita gente que está vivendo fora do propósito pela qual foi criado. Então serve? Serve. Mas chega na potencialidade máxima? Não. Serve? Serve. E aí vive para pagar as contas, vive na correria. E aí vive no piloto automático. Por quê? Porque não está efetivamente vivendo o propósito pela qual foi criado. Todos nós fomos criados por um propósito. Então a ideia do livro é instigar as pessoas a viver, a extrair, a viver na potencialidade máxima. Marcos, mas essa missão de tirar as pessoas da zona de conforto e colocá-las na potencialidade máxima é uma missão bem complexa. Como é que foi a construção do livro, também pensando nesse objetivo do seu leitor? Vamos pensar no nível de consciência, né? Primeiro, a gente só muda se a gente enxerga que tem um problema. Qual é o maior problema de todos? O macro. É que as pessoas se acostumam com a vida que têm. As pessoas, elas enxergam normal e comum da mesma forma. Quer ver só? Um casamento em que existem brigas com frequência é comum, não é? Comum. Um filho adolescente, o pai chega em casa, o filho emburra e vai para o quarto. E não quer falar com ninguém. É comum. O brasileiro que vive para pagar as contas, trabalha para pagar as contas. É comum. Muitas vezes trabalha naquilo que não gosta. É comum, mas não é normal. O fato é que as pessoas mudam aquilo que é comum, acha que é normal. É normal o casamento ser assim. É normal, é porque é fase do adolescente, é normal. Não é. Então, a ideia é primeiro gerar consciência, porque aonde que existe a mudança? Na consciência. Se eu não tenho consciência que eu preciso mudar, eu não vou mudar. Existem pessoas que só tomam uma atitude de cuidar da saúde quando recebem um diagnóstico. Por quê? Agora eu tenho a consciência que se eu não fizer, vai dar problema.
Então, o livro ele tem várias camadas. A primeira camada é gerar consciência que a pessoa pode ser melhor. Consciência que ela pode entregar muito mais do que ela imagina. Essa é a primeira camada de qualquer mudança na nossa vida. Se eu tenho consciência, eu começo a agir. Me perguntaram ontem, Marcos, da onde vem motivação? Da onde que vem sua motivação? E a minha resposta foi muito simples. Motivação é o motivo para uma ação. O que significa? Se você tem um motivo, você vai agir, você vai sair da zona de conforto. O que nos move é o porquê. Qual é o porquê que a gente sai da cama? Qual é o porquê que a gente está aqui? Por que a gente faz aquilo que a gente faz? Então, quando a gente começa a entender o significado daquilo que a gente faz, muda até o jeito que a gente faz. A gente coloca mais amor, mais paixão, a gente coloca mais diversão, a vida fica mais leve e mais gostosa. Sem dúvida. Agora, me fala da sua base de pesquisa, como foi o Marcos foi sendo construído para chegar a esse patamar de se tornar um autor e passar esse conhecimento adiante. Olha, a minha base foram vários viés. O primeiro deles, a minha história. Por quê? Em 2000, eu me tornei empresário, no ano de 2000. Em 2007, eu quebrei. E eu quebrei de uma forma, assim, muito intensa. Fui parar no hospital, minha pressão chegou em 20/12. Eu fiquei endividado. E nesse momento, o meu emocional ficou extremamente abalado. Ao ponto do médico falar assim para mim, ou você desacelera, ou você vai morrer. O meu pensamento foi, como eu vou desacelerar se eu acelerado não estou dando conta? Eu fazendo tudo que eu estou fazendo não estou dando conta. Ali, o meu emocional, eu nem sabia que existia inteligência emocional. Eu nem sabia que o nosso funcionamento principal, quem comandava tudo era o emocional. E ali uma pessoa disse para mim, Marcos, sabe qual que é o seu problema? É mentalidade emocional. E ali eu decidi buscar conhecimento de programação neurolinguística, coaching, neurociência. Eu comecei a estudar como a minha mente funciona. Por que eu cheguei nesse nível? E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que tudo que eu estava vivendo era uma repetição. Repetição da infância, repetição de aquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi. E todas essas repetições de padrões de comportamento foram formando o meu comportamento, que me levou a este nível empresarial. Quando eu decidi aprofundar no quesito mentalidade, aprofundar em como a nossa mente funciona, eu comecei a entender que todo resultado, o viés dele, a pauta dele, o fundamento, o princípio dele é o emocional. As pessoas, elas abrem portas com base na capacidade intelectual. O currículo abre porta, o emocional fecha a porta. O currículo faz uma pessoa encontrar alguém e se casar. O emocional faz elas se separarem mesmo amando. O recurso faz ela abrir uma empresa. O estado emocional errado faz ela perder fornecedor, perder funcionário, perder cliente bom. Então, eu comecei a entender que o jogo das pessoas de sucesso não é que elas são formadas em Harvard, não. É que o emocional delas é muito melhor do que outras pessoas. Então, eu me aprofundei e a base do livro inteira está conectado com emocional, inteligência emocional, neurociência, programação neurolinguística, coaching. É interessante você falar isso, porque se a gente rememora histórias de grandes empresários brasileiros e de outras partes do mundo também, a gente percebe que ali não necessariamente tem ali uma grande, nessa base, quando ele criou um grande império, quando eles criaram grandes impérios, não necessariamente tinha uma grande formação, mas tinha um norte, né? Você encontrou um norte. Você vê que pequenas empresas que acabam ficando pelo meio do caminho, falta isso, falta esse norte, esse ponto de apoio, entender quem você é para
oferecer para o seu cliente, para o seu negócio? Falta. Vamos pensar em 3 pilares importantes. 3 pilares importantes. O que um gestor, o que um empresário ele pensa? Ele pensa o seguinte: se eu souber marketing, gestão e vendas, é o que eu preciso para gerir meu negócio. Marketing, gestão e vendas. Aí o que ele vai estudar? Marketing, gestão e vendas. E ele se torna muito bom nisso aqui. O problema é que para gerenciar, para ser o gestor de uma empresa, esse aqui é o básico. Esse aqui é o que todo mundo faz. E é engraçado que as pessoas, para elas crescerem mais, elas vão buscar mais informação do que? Mais de gestão. Agora eu preciso fazer uma pós-graduação. Agora eu preciso fazer um mestrado. Porque elas acreditam verdadeiramente que essa base acadêmica vai levar ela para um próximo nível. Tudo bem, só que a tomada de decisão não está baseada nesses 3 pilares somente. A tomada de decisão está baseada no pilar emocional. Imagina o seguinte, um cara top demais, e ele foi para uma reunião, só que nessa reunião, 5 minutos antes, ele recebeu uma ligação, e essa ligação desestabilizou ele. Ele pode ter o melhor currículo do planeta, só que se ele não tiver o emocional, ele vai perder o negócio, ele vai perder o contrato. Então o nosso emocional é o que dita o ritmo da nossa vida. O nosso emocional é o que vai dizer se a gente vai ter resultado ou não. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual razão que a gente tem uma empresa ou faz aquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz é um meio para alguma coisa. Tudo que a gente faz é um meio para alguma coisa. Uma empresa, por que ela é criada? A empresa não é o fim, é um meio. Um meio para algo. Então, se o empresário ele entende o porquê ele abriu a empresa, ele não para em qualquer desafio. Ele não para em qualquer obstáculo, porque ele entendeu o motivo, o porquê da empresa dele. Quem abre uma empresa só pelo dinheiro, no primeiro desafio ele desanima. Ele fala, isso não vai dar certo, eu vou trocar de empresa, eu vou mudar de ramo. Você que está aqui tem um motivo. Acredito que você tem muitos desafios, assim como eu. O que faz você continuar? Precisa ter um significado, precisa ter um motivo. Então, primeiro, emocional. Segundo, um porquê muito forte, que é o propósito. E o propósito está conectado com quem eu sou, o que eu nasci aqui para fazer. Se eu não sei quem eu sou e o que eu nasci aqui para fazer, eu me perco no caminho. E o terceiro, e tão importante quanto os outros, aí sim a parte técnica. Qual é o problema? Que as pessoas, elas investem na parte técnica e não investem nesses 2 aqui, né? Então, eu vejo que se as pessoas querem de fato prosperar, elas precisam enxergar a vida de forma sistêmica, enxergar que a vida são 7 pilares e não só um. Tem pessoa que é muito bem sucedida nos negócios, mas o casamento está muito ruim. Tem pessoas que é muito bem sucedida na saúde, vai para a academia todo dia, só que lá dentro tem uma angústia que ela não sabe de onde vem. Então, se a gente entender que a nossa vida são 7 pilares, aí a gente começa a cuidar dos 7 pilares. É como se fossem 7 plantinhas na varanda de casa. Eu não posso cuidar só de uma, senão a varanda fica feia. À medida que eu cuido das 7, eu estou cuidando da minha vida de verdade. Sim, uma visão ampla da própria vida, da própria história. Agora, isso que você falou durante a sua resposta sobre a questão de alguma coisa que abala emocionalmente ali na reunião, isso é muito fato, né? Em tudo que a gente vai fazer, se você não estiver muito bem centrado emocionalmente, você não consegue executar aquela tarefa que às vezes você faz de uma maneira corriqueira, de uma maneira muito simples, mas você precisa ter um equilíbrio. A palavra é equilíbrio, me parece, né? Tem adulto hoje que se comporta igual criança. É comprovado na neurociência que uma pessoa num estado emocional fora de si, ele assume uma idade cronológica de 7 anos. O que significa? Você vê adulto brigando, que fala, não é possível que essa pessoa não tenha argumento. Cadê o viés cognitivo? Cadê a inteligência para argumentar?
Aonde que está o erro aí? Emocional. Então, por não ter esse balanço emocional, a pessoa se perde no caminho. E uma vez que se perde no caminho, ela se perde de si. Aí ela começa a se questionar. Por que eu nasci mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Ela começa a se questionar ao ponto de duvidar de si. Aí vem baixa autoestima, complexo de inferioridade. Aí começa a vir bloqueios emocionais à tona. Medo, incerteza do futuro. Tudo isso acontece por quê? Porque ela começa a se perder de si. Agora, Marcos, falando em desafios, a gente sabe que ser um escritor não é uma tarefa fácil. A gente tem ali uma queda no número de interessados em ler, muito embora a pandemia você usou como gancho para escrever seu livro, e a pandemia trouxe ali um fôlego para o mercado de livros. Isso é muito importante, a gente vem tentando manter esse fôlego do mercado. Mas naquele momento em que as pessoas estavam ali sem um ponto de apoio, sem um norte efetivamente, deu um certo receio de enveredar pelo caminho do livro e acabar não sendo um sucesso? Ou você se desafiou também nesse sentido? Olha, eu acredito que se a minha receita financeira dependesse do livro, talvez eu pensaria 2, 3 vezes. Será mesmo que eu vou investir energia? Mas eu acredito que pelo fato da minha empresa, de eu não precisar hoje do livro, da receita do livro, então esse desafio minimizou muito, né? A ideia do livro não foi fins lucrativos. A ideia do livro foi levar a mensagem para todo o Brasil. Porque existem muitas pessoas hoje que participam dos meus eventos ao vivo, presencial, estão lá comigo, todo final de semana. Esse final de semana agora eu estarei em Vitória, no Espírito Santo, e Maringá. Final de semana passado eu estava em Campinas. Então, todo final de semana eu estou em algum lugar do Brasil. Só que mesmo assim, ainda assim, tem pessoas que não vão ter acesso ao conteúdo, à mensagem. E eu acredito muito, eu tenho uma premissa que ela é muito forte, eu carrego ela, que a mensagem é mais importante que o mensageiro. O que significa? Eu posso não chegar na casa da pessoa, mas a mensagem pode chegar. Então, para mim, eu não tenho vaidade nenhuma de ser a estrela. A mensagem tem que ser mais importante que eu. E hoje a mensagem que queima no meu coração é que todo ser humano é um projeto de Deus criado para dar certo. Então, essa mensagem chegando, eu não preciso chegar. Não precisa chegar, mas chegou. Já o seu livro através da mensagem. Já é um best-seller. E como é que é esse processo de ter o livro ali entre os mais vendidos, né, ser um best-seller? Como é que é esse processo? Como é que, quando você estava escrevendo, se você também, de alguma forma, almejou esse resultado? Eu almejei muito, queria muito, assim, que tivesse entre os mais vendidos, muito pela mensagem, e acredito que o livro é um filho do autor. Todo autor que tem um livro, ele olha e vê como um filho, né? Então é importante para o autor que o filho dê certo, que o filho cresça, né? Então, para mim era muito importante ser best-seller, era muito legal. E acredito que o nível de dificuldade para ser best-seller não foi alto por conta da minha audiência. Como a gente faz muitos eventos, tem muitos seguidores e tudo mais, os próprios alunos já esperavam, já aguardavam pelo lançamento. Eu já tinha uma audiência reprimida muito grande. Eu já tinha muita gente que esperava por um lançamento. Então, quando a gente lançou o livro, já na primeira semana a gente teve recorde de vendas. Muito se deu pelo tempo de contribuição, que é a reciprocidade. Eu acredito que de tanto a gente contribuir, as pessoas esperam retribuir de alguma forma, que é a reciprocidade. Eu fiz muita entrega gratuita em live e eles estavam esperando uma obra. Quando que o Marcos vai lançar o livro? Então, quando lançou, imediatamente na primeira semana a gente já ficou entre os mais vendidos.
Agora, tem uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente sabe que o leitor ele interage com o autor, com a obra, e ali cria-se um vínculo. Você tem recebido esse feedback? As pessoas têm dado um retorno do que sentem, do que pensam sobre a sua obra? Como é que tem sido isso? A gente recebe muitos, principalmente no Instagram, né? O direct chove assim de mensagens, a galera vai pra praia, lê e posta e marca e dá um feedback, ai, meu marido leu e adorou, minha esposa leu e mudou. Então a gente recebe muitos feedbacks positivos, que inclusive é o combustível para a gente pensar em, quem sabe, escrever o próximo, né? O feedback das pessoas é o combustível nosso de estamos no caminho certo, né? Eu já ia perguntar sobre isso, sobre a intenção de escrever outros. A gente sabe que você acabou de falar para mim sobre essa agenda que você tem no Brasil inteiro. Ter esse tempo de escrita também é uma coisa muito preciosa. Como é que é? Você tem essa intenção de escrever outros livros e como é que você vai administrar isso com o que você... que é o seu ganha-pão, né? Com o que você faz efetivamente. Uhum. Olha, Mel, eu acredito muito que sozinho é muito difícil. Ninguém faz nada sozinho. E hoje eu sou muito grato a Deus pelo time que caminha comigo. Então hoje dentro do time eu tenho pessoas que me auxiliam, pessoas que conseguem me auxiliar na caminhada para que a jornada se torne mais leve. Então, com essa jornada mais leve, por ter um time muito bom, eu consigo dedicar energia, tempo para as próximas obras e muito em breve, quem sabe aí, daqui alguns meses a gente já tem o segundo livro. Como é que foi o processo de escrita? A gente sabe, a gente tem conversado aqui com vários escritores, tem escritor que prefere o silêncio absoluto, tem outros que gostam do barulho, de ouvir Beatles e um rock pesado, né, para conseguir produzir, né, da forma que para atender ali a demanda do livro. Como é que é o seu processo, como é que foi o seu processo de escrita, de produção do livro? 2 ambientes que eu gosto muito, que eu me sinto em flow e à vontade. Um deles é no próprio evento, porque nos meus eventos eu tenho palestrantes e treinadores dentro do nosso time que também vão para o palco. Eu faço uma participação no palco, fico no camarim. E aquele momento de camarim é um momento surreal de produtividade para mim. Então é um momento muito legal, que eu coloco hiperfoco. E outro momento bem legal que eu também gosto é café em shopping. Amo ir no shopping tomar um café. Escolho uma cafeteria top, sento, peço um café e ali o meu hiperfoco vai alto também. Eu adoro café. Então são 2 momentos assim. Somos 2. São 2 momentos assim que Marcos precisa de algo que precisa ligar o hiperfoco. Onde eu vou? Café ou no camarim do evento. Mas é muito legal isso, né, de conseguir interagir ali. E aí o café nem sempre é silencioso também, né? Então é legal a gente ter esses momentos, esses ambientes diferentes para conseguir produzir algo interessante. Quando eu estou no café parece que só tem eu, o notebook e o café, e mais ninguém. O café é o que importa, eu tenho para mim. Mas é muito interessante. Como é que foi o desenrolar da construção do livro? Porque a gente sabe que tem alguns autores que ele começa o livro já pensando no que vai ser o resultado do livro. Tem outros que já vão construindo ao longo do processo. Como é que foi com você? Você já tinha já sabia onde você ia chegar com o seu livro? Já, eu acredito que de autor para autor muda muito mesmo, né? O livro eu produzi ele em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque toda a história dele foi vivida em muitos anos. Então, quando alguém vai produzir algo e que ele já viveu isso muito tempo, é muito mais rápido. Ah, você teve sucesso da noite para o dia? Não.
mas foi uma jornada inteira de crescimento, uma jornada inteira de plantio. Então, o livro é fruto de uma grande jornada. Quando eu decidi, falei, vou escrever, ele foi muito rápido o processo. Desde a aprovação na editora, as correções que precisou ser feitas para adequar a linguagem da editora. Então, todo o processo foi muito rápido, porque ele já estava ao meu coração há muitos anos. Então, foi só tirar do coração e colocar no papel, né? E esse processo é rápido. O desafio maior, qual é? É quando é um livro mais técnico, talvez. Esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal. Um livro mais técnico, aí envolve muitas pesquisas, acredito que possa demorar um pouco mais. No nosso caso, não. Foi um livro construído de forma bem rápida. Você falou do seu livrinho, que você tem lá suas anotações. Esse livro também foi um pouco de fonte ali para você rememorar situações e passagens que você pudesse incorporar ali no seu livro. Como é que foi essa relação com esse livrinho? Eu tenho muitos desses livrinhos, né? Eu tenho muitos assim. Eu tenho uma ideia sobre prática, o teórico e o prático. Existem muitas pessoas que são muito mais inteligentes que eu. O problema é que elas não aplicam o que aprendem. Eu não sou mais inteligente, só que eu não desisto e eu aplico tudo que eu aprendo. Existem pessoas que são cheias de si mesma e não têm tempo para aprender, porque já estão cheias. Eu não. Eu sento com qualquer um e aprendo. E o que eu aprendo, eu já aplico imediatamente. Então, eu acredito que esse é um grande diferencial e o que me trouxe até aqui é estar sempre vazio e disposto a aprender. Todos os livrinhos que eu tenho lá em casa, que são muitos, são ideias que eu li em algum lugar, ou participei de algum seminário, participei de algum treinamento, e eu olho e falo, isso eu vou aplicar. Isso eu vou aplicar no meu relacionamento. Isso eu vou aplicar nos meus negócios. Isso eu vou aplicar na minha vida. Então, todas as chaves que tem lá, que eu peguei de algum lugar, são ideias aplicáveis. Isso que o Marcos está falando, para você que está em casa nos assistindo, é um ótimo gancho, né? Porque é uma forma de você rememorar ali uma linha de raciocínio ou um norte para a sua vida. E isso, às vezes, para muita gente que acaba parecendo que para que caminho que eu vou? Estou cheio de problemas, estou cheio de boletos, para que caminho que eu vou? De repente, se voltar ao que você já adotou como uma prática, um norte, pode ser o caminho, pode ser a fórmula para que você mude a sua própria história, né? Claro, calma, respira, calma, né? As pessoas vivem no piloto automático e vivendo no piloto automático você vai ter o mesmo resultado, porque as ações elas são repetidas. Tudo que a gente faz é tudo muito repetido, é tudo muito igual. Quando eu paro, penso, quando eu me dou a oportunidade de pensar e escolher o que verdadeiramente eu quero e qual caminho seguir, aí sim eu começo a alavancar e mudar de rota. O problema que segura as pessoas nessa mudança é o medo. O problema que segura as pessoas na mudança é a zona de conforto. É achar que a vida é assim. Então para, respira, se conheça, dedica tempo em autoconhecimento. E esse tempo dedicado em autoconhecimento, ele tem um retorno muito grande. Com essa mensagem a gente encerra o programa, porque realmente é uma mensagem importante da sua busca, né? A fórmula está em você mesmo, né? Claro que o livro os livros de uma maneira geral dão uma motivação, dão um caminho, mas a resposta está em você mesmo, né? Então, muito bacana, obrigada, Marcos, por dividir conosco essa obra e a sua trajetória, um pouco da sua trajetória. Isso é muito bacana para que a gente motive as pessoas a escrever, a ler, a ver o mundo de uma maneira diferente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você e vou deixar uma mensagem. Quanto mais você se conhece, mais você se cura. E quanto mais você se cura, mais você prospera. Então o melhor investimento que existe é dentro de você.
Você que ficou interessado em ler o livro do Marcos, você pode acessar aqui na biblioteca da Assembleia Legislativa, aqui no Palácio 9 de Julho, no 3º andar. A biblioteca é uma biblioteca pública e gratuita que fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 18 horas. Para você acessar a biblioteca, você traz um documento original com foto e um comprovante de endereço, e você pode levar, ficar com o livro por 15 dias, consegue ler à vontade e depois pode vir buscar outro livro e outros tantos livros que tem aqui no nosso acervo. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!